O campo progressista vai perder de novo em 2020 nas eleições municipais? E em 2022, nas estaduais e principalmente nas presidenciais? Será que ainda vão ter mesmo eleições? A derrota esmagadora do dito campo progressista se deu por alguns fatores, que hoje estão bem mais claros de entender. A vitória da extrema-direita no Brasil se deu por motivos que talvez sejam mais obscuros e profundos do que você imagina. Você quer entender quais são? Pois então feche a porta, desliga a luz e entre comigo no intrigante mundo das conspirações políticas. Entendendo exatamente como foi votado, como foi aprovado. Mas antes de continuar esse vídeo, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Deixe o seu joinha. Esse é um vídeo longo, mas eu garanto a você que vale a pena assistir até o final. Todos os assuntos que eu vou falar vão estar divididos em tópicos que você pode ver aqui na descrição do vídeo. Então se inscreve no canal, dê um like nesse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essas informações. Começa esse vídeo com uma provocação feita pelo teórico britânico Mark Fisher. Ele fez essa provocação em 2013, 2 anos depois do Occupy Wall Street, que aconteceu nos Estados Unidos. Abre aspas. O que é necessário é levar a sério o fato de que estamos enfrentando um inimigo que não tem nenhuma dúvida que está em guerra de classes e que dedica muito de seus enormes recursos treinando sua gente para travar essa guerra. Há uma boa razão pela qual estudantes de MBA leem A Arte da Guerra. E se quisermos avançar, estamos obrigados a redescobrir o desejo de ganhar e a confiança de que podemos ganhar. Você deve lembrar que 2013 foi o ano que tiveram manifestações que sacudiram o país. Algo novo, muito grande, estava acontecendo no Brasil e no mundo. Era o fim de um ciclo político e o começo de outro. Eu vou emendar essa citação feita por Mark Fisher com outra da Arte da Guerra, de Sun Tzu. Abre aspas. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisará temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. E o que eu quero dizer citando isso? 3 coisas. Primeiro, nós falhamos em algum ponto em entender quem somos. Segundo, falhamos em entender ou estudar os nossos adversários, ou quem podemos chamar mesmo de inimigos. E terceiro, falhamos em entender em que território ou campo de guerra que estamos lutando. A esquerda, durante quase toda sua história, sempre se preocupou em estar próximo do campo popular. Isso se deu através de construções de lideranças carismáticas, como Lula, que talvez tenha sido o nosso último líder popular. A estratégia da esquerda, na ditadura e na pós-ditadura, foi de sempre estar próximo ao povo. Por isso que a esquerda tinha uma forte ligação com a Igreja Católica e as comunidades eclesiais de base, as famosas SEBs. Foi aí que a chamada Teologia da Libertação começou a ser disseminada fortemente no Brasil. Essa corrente teológica cristã foi criada pelos católicos aqui na América Latina. E ela dizia que os ensinamentos de Jesus deveriam levar a igreja a focar o trabalho em quem mais precisava, os pobres. Ela dizia que a igreja deveria lutar contra a injustiça e a desigualdade econômica e deveria se aproximar tanto das ciências humanas como também de movimentos sociais. 2 exemplos de figuras conhecidas da trilha da libertação que talvez você conheça é o Leonardo Boff e o Frei Beto. Eu não sei se você sabe, mas a primeira prefeita de uma capital do Brasil do PT foi aqui em Fortaleza. Ela se chama Maria Luísa Fontinelli. A Maria foi um fenômeno na época. Ela conseguiu uma eleição histórica, vencer políticos muito poderosos do estado do Ceará. Esses políticos tinham muito mais estrutura do que ela. E como é que ela conseguiu vencer eles? Ela venceu com o apoio massivo do campo popular, puxado pela Igreja Católica, principalmente pelas SEBs, que tinham uma grande influência nas periferias de Fortaleza naquela época. Maria Luísa, apesar de ser um ótimo exemplo de como a esquerda se aproxima do campo popular, hoje ela está bem afastada disso. Ela não acredita mais nessa forma de democracia que o Brasil vive, que de fato tem muitos problemas.
Ela fundou, juntamente com Rosa da Fonseca, Célia Zanetti e outras grandes figuras da esquerda cearense, o grupo Crítica Radical, de pregações diretas e uma organização pautada na horizontalidade. Hoje, a principal atividade do grupo é a construção de um sítio agroecológico no interior do Ceará. Mesmo distante da política tradicional, ela ainda é um grande exemplo do que é ou deveria ser a ação do campo progressista, próximo dos anseios populares. Depois de anos do governo petista, o campo da esquerda, ou por ter se burocratizado ou por ter se elitizado, acabou se afastando do povo. Essa distância deixou um vácuo enorme, e esse vácuo ficou aberto para uma outra força poder ocupar o campo popular. Voltando à arte da guerra de Sun Tzu, você é forte quando conhece a si mesmo. E é nesse ponto que nós falhamos. Nós esquecemos quem somos ou quem deveríamos ser, populares. Depois da prisão do Lula, o campo progressista entrou em um colapso, uma coisa meio autofágica, que talvez estejamos até hoje. Aliado a estratégias ruins de comunicação e falta de foco, isso fez com que nosso campo perdesse força e perdesse uma boa parte da sua influência. E um dos preceitos básicos da política é que não existe vácuo. Se você não ocupa, outra pessoa vai lá e ocupa no seu lugar. Desde então, a nova direita começou a avançar, com estratégia muito agressiva, que começou a cativar tanto a juventude como as classes populares. Esse é o caso do fenômeno bolsonarista, que elegeu nosso atual presidente. E essa onda também foi surfada por outros grupos anti-esquerda, como é o caso dos ultraliberais do MBL, por um misto de soberba e arrogância, ou talvez uma certa ignorância ou esquecimento de entender que a história é cíclica. Poucas pessoas do nosso campo realmente se interessaram em estudar nossos adversários e as suas estratégias para se aproximar do campo popular. Então essas poucas pessoas que estudaram esse fenômeno dessa nova direita é que devemos realmente, a partir de agora, prestar mais atenção. O que é o caso da antropóloga Rosana Pinheiro Machado, o filósofo Vladimir Safatli e meu amigo e analista de conjuntura, Vitor Marques. Até hoje, poucas pessoas do nosso campo sabem realmente a diferença entre um MBLista e um bolsonarista. Se você acha que é a mesma coisa, eu peço que você veja essa explicação até o final. O MBL é o que podemos chamar de tipo PMDB hipster. A tendência é que no futuro ele pareça muito o que foi, até pouco tempo, o poderoso PMDB, que era aquele partido que liderava o Centrão, aquele bando de políticos que não tinha ideologia política nenhuma e surfava as ondas do poder, sedento de alguma liderança que dizia ou dava cargos para ele ou dizia o que eles deviam realmente fazer. Enquanto o MBL não consegue construir o próprio partido, eles estão disputando as eleições pelo DEM, que é a legenda dos democratas, que era o antigo PDS, o PFL, do Sarney, sabe, do Antônio Carlos Magalhães, aquela galera lá que cheirava muito a ditadura militar. E o DEM de um tempo pra cá tem ganho muita força. Não é à toa que hoje eles presidem as duas casas do Congresso, tanto a Câmara como o Senado. E dentro dessa fauna dos liberais, que talvez nem todo mundo conheça, existem vários tipos de espécies que eu vou falar agora. Existem os liberais mais moderados, existem os liberais mais progressistas, existem os liberais conservadores, os ditos ANCAPs, que são os anarcocapitalistas, e quem hoje o pessoal diz que é o MBL, que são os liberais pragmáticos. O MBL são conhecidos como liberais pragmáticos porque eles têm poucas travas político-morais para ou se aliar com tantos conservadores como progressistas. Tudo depende da conveniência do momento. O que eles realmente querem é ganhar as eleições. E é dessa maneira, ocupando o Estado, que eles querem cumprir o objetivo deles, que é tipo desestatizar o Brasil, privatizar tudo, privatiza. Toda essa estratégia de rede social deles está ligada a esse objetivo, a colocar uma agenda ultraliberal no Brasil. E não é à toa que hoje eles já dominam o YouTube. Os seguidores deles já estão na escala de milhões. Eles têm uma influência muito grande na juventude brasileira conectada. Inclusive, eles criaram um departamento na Câmara só para criar memes, só para você ver assim a parada, como eles encaram que é importante virar pop. E eles, inspirados na alt-right estadunidense, já há algum tempo estuda bastante a esquerda e as suas fraquezas. Eles sabem que existe uma falta de proximidade do nosso campo com essa juventude que passa horas no YouTube
ou no Twitch, assistindo ou fazendo gameplay, ou então assistindo anime, desenho japonês, né? Eu digo isso porque o Kim vive falando que gosta de anime, é meio otaku, né? E vive falando aí que joga Dota 2. O Dota é um jogo da moda, que assim como Free Fire, Fortnite, League of Legends, é um jogo que está fazendo muita cabeça dessa juventude. E esses jogos hoje não são apenas de brincadeira. Hoje eles são coisas de profissionais, tem campeonatos de milhões de dólares. Os públicos são enormes. Eu sei disso porque eu adoro Dota 2. E eu sei que uma boa parte dos games odeiam a esquerda. E o interesse deles por política é um fenômeno novo. Pode ter certeza que isso não foi por acaso. O MBL soube dialogar muito bem com esse nicho, que está crescendo cada vez mais, inclusive superando classes sociais. Hoje todas as classes sociais estão jogando jogos online, que aumenta a importância de nós estarmos atentos e nos aproximarmos desse nicho político. Além de também saber falar a linguagem dos games, o MBL também tiver a expertise de colocar as pautas dos games dentro da plataforma política deles. E é nesse ponto que eu faço uma provocação para você. Você acha que um jovem vai se identificar mais com outro jovem que joga as mesmas coisas e assiste as mesmas coisas que ele, ou então com uma pessoa de esquerda que fica cantando Chico Buarque, ou para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré, caminhando e cantando e seguindo a canção. Cara, tudo bem, eu sei a importância dessa música e desses artistas, mas isso não consegue dialogar mais nada com essa nova juventude que está vindo. Então vou recomendar para você esse artigo do jornalista João Brise, do The Intercept, que fala exatamente sobre essa questão. O MBL, na minha opinião, é a face mais perigosa dessa nova direita. Eles dominam as redes, têm um discurso moderno, entendem a análise de conjuntura atual e têm foco e gana para vencer. Eles já tiveram vitórias expressivas nas últimas eleições. O Renan Santos, que parece ser o cérebro central deles, é um cara muito inteligente, um cara que saca de estratégia. Ele tá ligado de tudo que está acontecendo e o que ele deve fazer. Aqui no Ceará, não por acaso, eles são aliados estratégicos do atual senador Eduardo Girão. Fora que tem quadros que eles já estão construindo há alguns anos, como é o exemplo o Carmelo Neto, que ficou conhecido por um vídeo criticando o Ciro Gomes. Ele até ficou dizendo que o Ciro Gomes processou ele. Ele ganhou muita notoriedade aí nessa jogada aí meio que de marketing deles. 2020 pode ser o ano mais importante do MBL no Ceará. Infelizmente, a esquerda parece pouco preocupada sobre o que pode acontecer. Provavelmente ela só vai se importar quando faltar 3 meses para começar a eleição, quando o MBL já tiver uma base eleitoral toda feita e quando a vitória deles talvez seja algo inevitável. Agora eu vou falar dos nossos outros adversários, a quem podemos chamar de extrema-direita, os bolsonaristas. Hoje a sua base é levada pelos estrategistas ligados ao Olavo de Carvalho, quem vamos chamar de olavistas. Eu digo isso porque já é conhecimento de todo mundo que esse governo está rachado. Hoje existem diversas alas nesse governo, mas as duas principais são os militares e os olavistas. Isso ficou nítido na briga aberta e até meio baixa assim, do vice-presidente General Mourão e do Olavo de Carvalho. Baixaria pura, né? Mourão representa a cúpula militar, o alto escalão, que nem todo mundo gosta do Bolsonaro, assim. Talvez pelo passado dele de rebeldia e hierarquia militar. Ele era um cara assim meio... não curtia obedecer às regras, se liga? Além disso, muitos generais não gostam do Olavo de Carvalho. Como vocês podem ver que é a posição do general Santos Cruz, que é um dos principais ministros do governo Bolsonaro. E dentro dos olavistas tem uma pessoa-chave para a gente entender uma boa parte da estratégia do Bolsonaro. O nome dessa pessoa é Felipe Garcia Martins. Não por acaso, o principal pupilo de Olavo Carvalho. Ele ficou conhecido por ter sido um dos analistas políticos que acertou que Trump venceria a Hillary, inclusive acertando 48 dos 50 estados que ele venceu. Desde algum tempo ele tem se aproximado dos filhos de Bolsonaro, especialmente Carlos e Eduardo, que é sabidamente o mais ambicioso entre os filhos. Depois disso eles viraram tipo brother, tá ligado? E estão aí até agora fazendo uma boa parte das estratégias do governo Bolsonaro, tanto internamente como nas relações exteriores. E eles hoje estão construindo o que a gente pode chamar de bolso-olavismo. Bolso-olavismo é simbolizado por esse papo de marxismo cultural, ideologia de gênero, globalismo, ditadura gaysista, e esse monte de coisa aí que você já deve ter ouvido falar
desde o ano passado. Primeira coisa que uma pessoa de esquerda faz quando se depara com essa narrativa, né, que até pode ser vista de uma maneira pitoresca e simbolizada pela mamadeira de piroca, é debochar, achar que tudo isso é ridículo e não faz nenhum sentido e que isso nunca vai afetar nada no campo político. Que é um grande erro. Eles são muito bons no que fazem, eles são exímios estrategistas. Eles são articulados e assessorados com um profeta visionário da extrema-direita, o sinistro Steve Bannon. Então, os desgastes de anos de governo petista, a onda de violência que estava acontecendo no Brasil, o avanço dos neopentecostais, o avanço do conservadorismo e a própria questão da crise econômica, tudo isso para os olhos atentos de Filipe Martins era um grande celeiro para se construir uma nova figura que iria salvar o Brasil. Um rosto carismático que as pessoas olhariam e entenderiam que seria o Salvador. Esse rosto ajudaria a construção de uma audaciosa ideologia política. Esse rosto traria esperança diante ao desamparo do povo. Esse rosto traria soluções fáceis para todos os problemas do Brasil. Esse rosto também culparia o campo progressista por todas as mazelas econômicas, da violência, de tudo que assolava o Brasil. E acusar a esquerda de promover e defender bandidos, assim como também atacar a tradicional família brasileira. E além de tudo isso, ainda iria acusar a infiltração de comunistas na mídia e na inteligência do país, obrigando a população inteira a se informar apenas por ele, que era apenas por ele que viria a verdade. E quem seria esse rosto é óbvio, e o grande teste para isso foi a greve dos caminhoneiros. Essa foi a última vez que uma manifestação política realmente conseguiu fazer um presidente se ajoelhar para uma reivindicação popular. É pertinente ligar os pontos e entender que toda aquela ação dos caminhoneiros de pedir a volta à ditadura não foi por acaso. Primeiramente, poderia parecer meio sem sentido, sabe? Pedir a ditadura militar não tinha nada a ver com as reivindicações dos caminhoneiros. Só que hoje, vendo também os tweets de Filipe Martins, dá para entender que talvez ele tenha feito uma estratégia para insuflar que a partir daquela greve se começasse a ter um movimento mais orgânico do bolsonarismo, que era representado pela volta da ditadura. Muitos caminhoneiros hoje usam o WhatsApp, substituindo o antigo rádio, para se comunicar entre eles. Eles falam de tudo lá relacionado à pista, alguma coisa que está acontecendo. O WhatsApp é muito utilizado. Adaptando as estratégias de doutrinação que Steve Bannon utilizou, colocando isso para o Brasil, onde o WhatsApp era muito utilizado, foi se construindo uma rede para que todo dia fosse mandado mensagens para que as pessoas fossem involuntariamente aderindo àquela doutrina que estava sendo construída, que acabaria tanto na eleição do Trump como do Bolsonaro. As milícias virtuais bolsonaristas começaram a entrar na greve dos caminhoneiros, mandando diariamente a mensagem para eles, dando a ideia de que apenas a ditadura militar, um líder supremo que poderia salvar suas pautas e o Brasil. Muita gente ficou chocada quando viu seu primo, seu tio, seu irmão, seu pai, ou seu meu melhor amigo ali, virando o que a gente chama hoje de bolsominion, né? Mas pode ter certeza que eles estavam recebendo há anos, todo dia, mensagens que estavam programando a sua cabeça, para cada vez mais assimilasse uma mensagem que estava indiretamente sendo colocada para eles. Era uma doutrinação que estava acontecendo. Essa possibilidade se fortaleceu com um thread que o Filipe Martins mandou no Twitter, em pleno uma das piores crises do governo Bolsonaro, e citando atos de insurgência popular contra os poderes da República, que estariam contra Bolsonaro. E vendo tudo isso, o que dá para entender é que a filosofia bolsolavista ela é baseada na destruição. Ela é alimentada constantemente por crise. Ela só existe aí. Então ela precisa sempre ter um inimigo e algo para destruir. Ela não constrói, é apenas destruição. Por isso até que esses atritos entre os ministros, entre o Rodrigo Maia, entre o Olavo de Carvalho, entre o General Mourão, tudo isso aí pode ter sido arquitetado para justamente criar um ambiente de caos, que poderia também ajudar na figura do Bolsonaro como um líder supremo. Filipe move o que dá para ver que é uma espécie assim de cruzada moderna, ou como vocês podem ver no Twitter dele, ele proferindo Deus vult, que era uma antiga frase muito usada aí no tempo das cruzadas. O Martins tem a missão de levar a gente a um passado idealizado, aqueles antigos valores da sociedade ocidental. Valores que teriam sido corrompidos pelo marxismo cultural. Não dá para deixar de comparar a estratégia dos olavistas falando um monte de coisa absurda com aquela estratégia que era muito utilizada na Alemanha nazista, pensada por Goebbels.
Uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. E só uma ciência ao fato que essa nova direita é cheio de surfistas assim de ondas políticas. E o novo surfista da direita é o canal do YouTube Brasil Paralelo. Eu digo isso que eles começaram a emplacar nas redes sociais notícias de um filme que teria sido proibido de passar depois que o Cinemark viu como uma apologia à ditadura, ou como eles mesmos falaram, era uma questão político-partidária que eles não queriam colocar na sala de cinema deles. Isso deu um grande rebuliço nas redes sociais, porque foi construída uma narrativa que o filme tinha sido proibido, que gerou o que chamamos de efeito Streisand, que é uma coisa parecida ali do que rolou com a Barbra Streisand, quando ela começou a processar a galera que estava querendo lá divulgar as fotos que ela não queria que fossem divulgadas. Na internet, tudo que é colocado como proibido começa a ser disseminado de uma maneira visceral. O filme do Brasil Paralelo começou a se espalhar de maneira viral na internet. Segundo eles ultrapassaram até filmes de Hollywood na questão dos trailers aí. Que lição a gente pode tirar isso? Se a gente não tivesse atacado tanto esse filme, não teria gerado tanta curiosidade nas pessoas para assisti-lo. Isso pode ser colocado também em diversas outras questões relacionadas às estratégias desses grupos de extrema-direita. Ele se constrói em cima da polarização. Ele só existe como um contradiscurso. Então, se tem gente lá que não está gostando do que eles estão fazendo, isso alimenta o lado deles e acaba justamente fundamentando e trazendo uma força para que eles cresçam. E eles aproveitaram essas ondas para pegar justamente aquelas pessoas que já estavam descontentes com a esquerda, que não eram pessoas que inicialmente simpatizariam com a extrema-direita, mas foi uma questão mesmo de conjuntura do tempo. Foi um conveniente para aquelas pessoas irem para o lado que estavam se opondo ao que era dito que era a esquerda. Na construção dessa nova direita, os evangélicos, principalmente os neopentecostais, foram fundamentais para isso. Hoje esse nicho consiste em boa parte da periferia do Brasil. O setor que mais migrou do petismo ao bolsonarismo, segundo a economista Laura Carvalho, foi aquele setor que ganha de 2 a 5 salários, que, convenhamos, é uma boa parte da população. E talvez seja essa mesma classe que vive na periferia que pode determinar a queda do Bolsonaro. E aí chega a grande pergunta: como é que a gente faz para que o campo popular se afaste dos bolsonaristas e volte a se aproximar do campo progressista? Seria muito pretensioso da minha parte dizer o que é que o campo progressista deveria fazer, né? Ao invés disso, eu vou passar para você 3 tarefas. Primeira, pesquise sobre as estratégias que têm feito o nosso campo retornar de maneira massiva em outros países, como nos Estados Unidos com Alexandria Ocasio-Cortez e o Bernie Sanders, e na Inglaterra com Jeremy Corbyn. Mas para isso eu recomendo que você clique aqui em cima e assista o vídeo do Vitor Marques. Ele fala muito bem dessa nova onda socialista que está voltando no mundo como um contraponto a essa onda reacionária de extrema direita. Outra figura importante para a gente se atentar é quem estão chamando de Lula mexicano, o Obrador. O Obrador já tem um amplo apoio do povo mexicano e propostas bem populares, como bolsa de estudo e formação aos jovens, garantia de atendimento médico e remédio para quem não tem acesso, e fornecimento de internet gratuita em todo o país, entre outras coisas. Agora, como é que alguém é contra isso, meu irmão? Isso é muito popular. O Obrador já anda colocando muito medo aí nos neoliberais brasileiros por essa onda que ele pode trazer de voltar à esquerda para a América Latina. Então vocês podem ver o medo aí pelo vídeo dos Spotniks aí, falando como se ele fosse uma grande ameaça que vai trazer muitas coisas ruins para cá. Isso talvez seja um dos sinais de um caminho que a gente deve seguir. Nossa, uma vasta conspiração para dar internet de graça para todo mundo e dar assistência médica e bolsa de estudo. Meu Deus, olha esses malditos comunistas, como eles são horríveis. Então, dá para entender que todas essas figuras que eu falei têm uma grande popularidade hoje, porque eles focam o seu discurso principalmente na juventude e nas classes populares. É o dito populismo progressista. Candidatos carismáticos com linguagem direta e fácil de entender, com uma grande aceitação em redes sociais e com propostas populares. Que é um exemplo básico disso, saúde de qualidade para todos. Isso é uma das principais pautas do Bernie Sanders dos Estados Unidos, que fazem a direita chamar ele de comunista. E você é contra a saúde pública para todos? Vocês preferem ficar ali naqueles planos horríveis, que você paga um monte de coisa e não tem direito a nada? Isso te faz comunista?
Agora vamos lá para a segunda tarefa. Vamos construir novas estratégias de comunicação e de linguagem que sejam mais populares aqui no Brasil, que realmente consigam chegar no povo. O que parece é que os modelos antigos estão saturados. Nós precisamos de algo novo. Tabata Amaral, uma jovem liderança da centro-esquerda, mostrou uma boa dose do que é fazer oposição no Brasil com uma nova linguagem em meio a uma ascensão de um governo de extrema-direita. Como boa parte de vocês podem ter visto, ela compartilhou um vídeo que nem foi de muita qualidade, mas que tinha um discurso muito forte dela, desmontando toda a questão do discurso bolsonarista apresentado pelo moribundo que talvez caia quando você assistir esse vídeo, Ricardo Vélez, o atual ministro da Educação, ou não. O vídeo é simples, de baixa qualidade, mas pela potência do discurso, virou Trend Topics do Twitter. E ganhou uma ressonância tão grande que fez todo mundo parar para ouvir e ver o que a Tabata Amaral estava falando. Se você ainda não viu o vídeo dela, a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo. Vários deputados e deputadas falaram naquele mesmo dia criticando o Vélez, assim como fez Tabata Amaral. Mas então por que foi ela que, diante de vários deputados e deputadas ditos de esquerda, se destacou? Por mais que ela não endossasse toda aquela cartilha de esquerda, de como a pessoa deveria falar, do que a pessoa deveria acreditar, de tudo isso que faz o imaginário de uma pessoa de esquerda, ela é uma jovem de periferia que soube ser convincente e tocar em pontos sensíveis que soube desconstruir todo aquele discurso assim do que o bolsonarismo queria fazer com a educação. E todo mundo sentiu isso, seja para apoiar ou seja para criticar. Ela conseguiu gerar mais ressonância do que qualquer um. Mais do que ser contra ou a favor da Tabata, dá para ver que além desse debate existe uma coisa muito mais importante acontecendo. É a criação de uma nova forma de fazer política, uma nova linguagem e novos rostos aparecendo. Quem entender isso vai conseguir ocupar o espaço da oposição ao bolsonarismo. Terceira tarefa: ajude as pessoas do campo progressista a entenderem que não estamos em estado normal, estamos em guerra. Estamos em uma guerra ideológica, que são usados recursos avançados de guerra híbrida. E no meio de toda essa guerra, parece que algumas vezes a gente vive na esquerdolândia. Era um mundo imaginário que a gente acha assim, que todo mundo segue nossas rígidas regras, nossos mandamentos, todo mundo é de esquerda e que está todo mundo feliz. Nesse ponto, as redes sociais, principalmente o Facebook, nos atrapalhou muito em entender algumas questões que seriam importantes para a gente. Nessa rede a gente é levado a interagir através da lógica dos algoritmos. Algo muito parecido assim do que eram os experimentos behavioristas com aquelas cobaias, tá ligado? E por que eu tô dizendo isso? Porque o algoritmo, através dos seus likes e compartilhamentos, começa a fazer um filtro e fazer aparecer apenas as coisas que vão lhe agradar no seu feed. Isso faz com que você se isole de qualquer discurso ou qualquer assunto que você não dê like. Então você está se isolando de tudo aquilo que você não gosta. A cultura do isolamento e da treta evoluiu tanto no Facebook que hoje parece que uma boa parte das pessoas não tolera mais assim nada que contrarie uma coisa que a pessoa gosta. Isso piorou quando conflitos pessoais começaram a ser compartilhados incessantemente nas redes sociais, parecendo assim um grande divã, sabe? Então parecido com aqueles programas sensacionalistas da TV, Super Pop, Casos de Família, sabe? Era muita treta que no final das contas não resolviam nada. Só gerava uma audiência grande, mas não resolvia nenhum problema. E eu tenho certeza que uma boa parte da timeline do seu Facebook são de pessoas brigando, ou lacrando, ou imitando, ou detonando tudo. Virou normal pessoas que antes eram próximos, seus amigos, entrarem em conflito até por questões assim banais, como é o caso aí do autoproclamado presidente Zé de Abreu, que no começo era uma brincadeira, né? Mas as pessoas começaram a brigar por isso, né? Se era legal ou não, se ele era de esquerda ou não. Então se fez uma treta muito grande a preço de quê? Será que essa briga é realmente importante para o nosso campo? Parece que nós estamos indo no caminho contrário do que pensava o filósofo italiano Gramsci, que ele dizia que a gente tinha que se unir era justamente por nossas diferenças. Vou citar aqui um texto do Stuart Hall falando justamente sobre essa questão que o Gramsci falava. Abre aspas. O propósito que Gramsci chamava de uma ideologia orgânica, quer dizer, historicamente efetiva, é que ela articula uma configuração de diferentes sujeitos, diferentes identidades, diferentes projetos e diferentes aspirações.
Uma ideologia orgânica não reflete, ela constrói. Da diferença, uma unidade. Ao invés de seguir Gramsci e construir a partir das nossas diferenças, parece que a gente preferiu seguir o algoritmo do Facebook e sectarizar, né? Ao invés de criar pontes, criar muros. Parte dessas pessoas que entraram em choque não conseguiam nem mais interagir com pessoas próximas, ditas de esquerda. Como é que elas iam entender que 57 milhões de brasileiros e brasileiras preferiram o Bolsonaro? Se nós não fizermos essas e outras reflexões, nós temos que entender que eles vão continuar ocupando o Estado e destruindo todas as políticas públicas que, por mais imperfeitas que sejam, avançaram os governos petistas. Cotas para a universidade, ProUni, Ciências Sem Fronteiras, Bolsa Família, cisternas, podem sim ser políticas imperfeitas, mas fizeram a diferença na vida de milhões de brasileiros e brasileiras. E é importante nós cairmos na real que os nossos inimigos não têm projeto de construção, é só destruição. A tendência deles é abandonar esses projetos que fizeram parte da vida de muita gente. Temos que ter foco, temos que ter vontade, temos que ter união, senão vamos perder novamente em 2020 e em 2022. E se isso acontecer, pode esperar uma década ou mais de governos ultraliberais de extrema direita no Brasil. Faz sentido o que eu falei? Você concorda ou discorda? Comente aqui embaixo a sua opinião e vamos debater para que a gente possa junto conseguir construir um futuro para que o nosso campo consiga sair desse buraco. Lembrando novamente de você dar um like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é a maneira que a gente tem de continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, só através das inscrições. Então é isso, galera, e até o próximo Conspirações Políticas.